Olá, meu nome é Camila e eu vou falar sobre os espectrofotômetros UV-Vis. Um espectrofotômetro UV-Vis simples funciona da seguinte maneira: uma fonte de luz emite a radiação que atinge um espelho colimador. O espelho colimador direciona essa radiação para um monocromador que pode ser de diversos tipos. No seletor de comprimento de ondas, é possível decidir com qual tamanho de onda desejamos trabalhar. Uma vez selecionado esse comprimento de onda, a luz passa pela fenda de entrada e atinge a amostra. A amostra absorve parte da luz e transmite outra parte, que é detectada pelo transdutor. O transdutor transforma esta informação em um sinal elétrico que é processado e mostrado em um display para o operador do instrumento. Aqui temos o espectro eletromagnético da luz, sendo que vamos utilizar as regiões UV e luz visível. Foram cotados dois instrumentos. O primeiro deles é o espectrofotômetro DM-SPEC1 da Digined, que possui lâmpada halógena de tungstênio como fonte de luz, faixa de comprimento de onda de 330 a 1100 nanômetros, precisão de 2 nanômetros, resolução superior a 1,5 nanômetros, exatidão de 1 nanômetro e valor de R$ 30.007. O segundo instrumento cotado foi o Excellence UV5 da Medler Toledo, que possui como fonte de luz a lâmpada de xenon pulsada, faixa de comprimento de onda de 190 a 1100 nanômetros, precisão de 1 nanômetro, resolução superior a 1,5 nanômetros, exatidão de 1 nanômetro e um valor de R$ 73.090,23. Comparando os dois instrumentos cotados, o Excellence UV5 da Medler Toledo é uma escolha mais interessante, pois possui uma fonte de luz, a lâmpada de xenon pulsada, uma maior faixa de comprimento de onda e uma maior precisão. Para demonstrar um dos usos possíveis do espectrofotômetro, foi escolhido o estudo Detecção colorimétrica da toxina colérica em gliconanopartículas. A toxina colérica é um membro da família das toxinas AB5 e é secretada pela bactéria Vibrio chloride. É uma infecção aguda que afeta o intestino e é caracterizada por diarreia intensa com fezes aquosas. A contaminação acontece a partir de água e alimentos. Uma vez no intestino delgado, a toxina se liga ao receptor GM1 localizado na superfície das mucosas das células intestinais. O receptor GM1 é um pentasacarídeo composto por galactose, N-acetilgalactosamina, ácido ciálico e glicose. A subunidade B da toxina colérica se liga ao receptor, permitindo a entrada da subunidade A, que ativa a denililciclase e aumenta o AMP cíclico. O aumento do AMP cíclico intracelular ocasiona o extravasamento de eletrólitos e água para a luz do intestino, o que causa as fezes aquosas características da doença. A cólera é comum em países subdesenvolvidos, podendo levar à morte em 50% dos casos. Um surto no Sudão em 2007 registrou 16.187 casos, sendo 476 mortes. A maioria dos testes desenvolvidos para detecção da cólera envolvem a adição de fluorescência ou instrumentação mais pesada, o que dificulta o seu uso em campo. A estabilidade do receptor é um outro problema para o uso em campo, uma vez que a ligação glicosídica do ácido ciálico é instável. Considerando os locais do surto de cólera, seria interessante o desenvolvimento de um detector que possibilitasse idas a campo para rápida intervenção médica. A interação entre a subunidade B da toxina e o GM1 é uma das interações de maior afinidade conhecidas entre proteínas e carboidratos. A cristalografia de raios-x desse receptor mostrou que ele se liga com resíduos terminais da galactose, ácido ciálico e N-acetilgalactosamida da toxina. Para esse teste foram mimetizados receptores GM1. A toxina colérica também se liga à lactose, que é um disacarídeo composto por glicose e galactose, através então do reconhecimento da galactose presente na molécula. Por isso, foi escolhida a lactose como elemento de reconhecimento molecular para o desenvolvimento desse sistema sensível à cólera. Nanopartículas de ouro com 16 cm de diâmetro apresentam uma absorção plasmônica de superfície centrada em 520 nanômetros, que corresponde ao ciano, retornando, portanto, como resultado, a coloração vermelha. Quando as nanopartículas se agregam, as interações resultam no alargamento da superfície de absorção, o que ocasiona a mudança de coloração para o azul. Já se sabe que açúcares simples funcionalizados com grupo tiol podem ser utilizados como estabilizantes para as nanopartículas.
sendo que nesse estudo foi desenvolvido um sensor colorimétrico simples e rápido para a toxina colérica baseado em nanopartículas de ouro estabilizadas com lactose. Na figura abaixo, podemos ver a estrutura do derivado de lactose que foi utilizado na estabilização das nanopartículas de ouro, já com a adição do grupo tiol. Aqui temos uma representação esquemática do sistema. Podemos ver em vermelho as nanopartículas de ouro e em volta delas a glicocamada formada pelo derivado de lactose com a âncora de tiol estabilizando a nanopartícula. Para obter a máxima agregação, esse ligante de reconhecimento molecular, que no caso foi a lactose, deve aderir à superfície da nanopartícula formando uma pequena camada, que garante que as partículas fiquem próximas, aumentando suas interações, o que maximiza as diferenças colorimétricas entre as partículas dispersas e agregadas. A solução das nanopartículas de ouro aparece com uma coloração vermelha devido à superfície de absorção centrada em 524 nanômetros. A subunidade beta-toxina é um pentâmero composto por 5 monômeros idênticos, cada um com um lugar de ligação para o receptor. Quando é adicionada a toxina às nanopartículas de ouro estabilizadas, ocorre a agregação, como podemos ver na figura à esquerda. Em A, o sistema sem adição da toxina, com as nanopartículas estabilizadas dispersas. Em B, após a adição da toxina, podemos ver que nitidamente ocorreu a agregação. A indução da agregação resulta em uma mudança de coloração, uma vez que a superfície de absorção muda. Logo, a coloração passa do vermelho para o púrpura escuro, como podemos ver na figura abaixo à direita. Foi obtido um espectro UV-Vis das nanopartículas após a adição de concentrações crescentes da toxina, sendo que, como podemos observar na figura abaixo, existe uma relação direta entre a concentração da toxina e a agregação. O comprimento de onda de máxima absorvância muda entre disperso e agregado em 620 nanômetros, resultado também obtido pelo espectro UV-Vis. Esse comprimento de onda foi então utilizado para obter dados da cinética da indução da agregação pela toxina. A taxa de agregação, como podemos ver ao lado na figura, diminui à medida que os sítios vão sendo ocupados e o platô é atingido, indicando que a agregação terminou. Foi obtido também a curva de calibração, que mostra a reprodutibilidade das medidas para a detecção da toxina usando as nanopartículas com concentrações entre 0 e 2,20 micromolar. Também podemos obter resultados quantitativos a partir das análises. Para avaliar a seletividade, testaram-se vários potenciais interferentes, como íons, soralbumina bovina e, portanto, desejava-se certificar que a agregação foi induzida de uma forma não específica. A maioria dos íons testados não apresentou efeito, e aqueles que obtiveram algum efeito não estão presentes nas soluções reais que vão ser testadas, portanto, esse resultado não foi considerado. A adição do soralbumina bovina também não apresentou efeito sobre as nanopartículas. Como se deseja levar esse teste a campo, as partículas foram liofilizadas para facilitar o armazenamento e o transporte. Um espectro UV-Vis foi obtido para comparar as nanopartículas estabilizadas com por lactose, liofilizadas e não liofilizadas, sendo que a liofilização não apresentou efeitos sobre as partículas e não induziu agregação. Aqui podemos ver o resultado obtido e realmente, pelo espectro UV, não houve mudança devido à liofilização. As partículas liofilizadas também foram utilizadas para detectar a toxina em solução eletrólita que mimetiza as fezes aquosas típicas dos pacientes com cólera, e o resultado está demonstrado abaixo. Novamente, também é possível obter resultados quantitativos. Portanto, esses resultados demonstram que o bioensaio com as gliconanopartículas é capaz de detectar seletivamente a toxina em soluções biológicas miméticas, e esse ensaio, então, se torna uma ferramenta rápida e simples para a medida e identificação da toxina colérica, sendo possível de utilizá-lo em campo, diferentemente dos outros que já foram desenvolvidos previamente. Essas são as referências que foram utilizadas nesse trabalho, e muito obrigada pela atenção.